Boa noite a todos. Vocês estão felizes? Amém? Abra a Bíblia comigo então em Apocalipse. Apocalipse capítulo de número 4. Apocalipse capítulo de número 4 e o verso de 1 em diante. Amém? Diz assim: depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante ao jaspe e à sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circuncidava o trono ao redor, do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles haviam 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinha coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estava acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Amém? Feche seus olhos, por gentileza, sentado mesmo. Pai, nós te honramos, Jesus, Tu és santo, Pai. Não há outro, Jesus, como Tu. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, nessa noite. Que Teu Espírito, Senhor, libere, Senhor, sobre nós, Senhor, discernimento e revelação, Senhor. Que a Tua igreja possa mais uma vez, Senhor, receber, Senhor, a Tua palavra revelada, Senhor. Que a Tua rema, Senhor, venha a ser luz para os nossos caminhos, possa ser lâmpada para os nossos pés, Senhor. Que realmente, Senhor, a nossa alma, como o apóstolo Paulo diz, Senhor, esteja escravizada em Ti nesse momento, Senhor. E o nosso espírito esteja livre para receber, Senhor, a Tua revelação, Senhor. O Teu alimento diário, Senhor, para que nós venhamos caminhar mais uma milha, Senhor. Leva a Tua igreja, Jesus, a compreensão da Tua voz, Senhor. Que todos os barulhos externos, Senhor, silencie diante da Tua voz, Senhor. Nós venhamos ouvi-la, Senhor, compreendê-la e entendê-la, Senhor, a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nós, Senhor. Que ninguém venha sair daqui, Senhor, disperso, confuso, mas todos venhamos sair daqui, Senhor, com entendimento, com clareza, Senhor. Que a Tua palavra se torne, Senhor, uma estrada onde nós, como filhos maduros, venhamos caminhar, Senhor. Que Teu Espírito paire sobre este lugar, Senhor. Que toda distração que venha querer nos roubar, Senhor, da Tua presença, da atmosfera secreta que está sendo gerada nesse lugar, venha cair por terra, Jesus, e nós possamos sim, Senhor, voar nas asas do Teu Espírito, Jesus. Possamos receber, Jesus, a revelação que há, Senhor, naquilo que os nossos olhos não podem ver, naquilo que humanamente nós não podemos tocar, Senhor, mas o nosso espírito pode sentir, Jesus. Senhor, por mais, Senhor, que nós venhamos estar passando por vários processos, Senhor, como ser humano, Senhor, quem sabe várias situações têm nos calejado e nos feito ficar até um pouco mais rígidos do que o normal, Jesus. Mas que o Teu Espírito e que a atmosfera profética venha nos deixar sensíveis, dobráveis, quebrados, Senhor, neste lugar, Senhor. Espírito Santo de Deus, que nós não venhamos sair cheios de conhecimentos, mas que nós venhamos sair hoje entendendo um pouco mais, Senhor, do que o Senhor tem para este momento, para nós como igreja, Jesus. Nos leva a um lugar além, Jesus. Nos faz ouvir a Tua voz, Senhor, mesmo no silêncio, Senhor.
Nos faz subir, Senhor, em obediência ao Teu chamado, Jesus, e enxergar aquilo que nós não estamos enxergando, Jesus, e ver, Senhor, em um tiro de distância muito além daquilo que humanamente nós podemos ver, Jesus. Abra o nosso entendimento, Jesus, nos faz enxergar como águia, Jesus, sim, que os nossos pés estejam, Senhor, andando nessa terra, mas que a nossa visão, Senhor, esteja olhando aquilo que o Senhor tem revelado a nós, Senhor, um tempo que está por vir, Jesus, coisas que estão para chegar, Jesus, e a segurança do nosso coração nos dê a certeza de que nós estamos caminhando para o lugar certo, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero ser bem certo com você, mas eu preciso que você saia um pouco desse ambiente que você chegou aqui, amém? Eu não sei se você percebeu, mas existem celebrações e celebrações, querido. A celebração de domingo passado, se você esteve aqui, quem tem o espírito de discernimento vai entender que Jesus, Ele deu uma explosão e nos fez sair do secreto para uma recompensa pública. Ele fez nos voar neste lugar e entender a manifestação que há no poder de uma igreja gloriosa. Mas eu não sei você, mas hoje eu senti que o Senhor fez ao contrário. Ele nos trouxe para dentro de um grande secreto. Ele gerou um ambiente de quartinho. Está nos dando a oportunidade de sentir a presença dEle, quem sabe como você nunca sentiu, querido. Jesus quer revelar para você que existe um lugar além para você ir. Você precisa acessar este lugar. Você precisa entrar nele para tudo aquilo que está por vir, querido. Jesus quer fazer coisas incríveis em mim e em você, em nós como igreja. Mas para que tudo isso venha acontecer literalmente, nós precisamos de uma coisa. Desse versículo aqui, ó, depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Ambientes proféticos e atmosferas sensíveis como essa que nós estamos tocando aqui hoje, elas servem para nos fazer olhar além daquilo que os teus olhos humanamente podem ver, e nós conseguimos, em um ambiente espiritual, ver uma porta aberta, mesmo que tudo aqui na terra esteja fechado. Te faz conseguir entrar em uma nova dimensão, um lugar além daquilo que você está vivendo hoje, e a tua esperança está ali. Então, quando nós participamos desse ambiente espiritual que Jesus gera, quando não é nós que geramos isso, você consegue entender? Não é nós que escolhemos uma playlist boa, não é nós que queremos manivelar esse ambiente, não é nós que de alguma forma humana fazemos com que isso aconteça, não. Quando Deus quer, Deus, Ele vem, Ele habita no meio dos louvores e dos santos que somos nós, e Ele nos leva ao ambiente que existe dentro dEle. Esse ambiente é dentro de Jesus, querido. Eu não sei se você consegue compreender isso, mas quando o apóstolo João, ele teve essa visão, ele viu os céus abertos, é porque Jesus fez isso com ele, e de repente no meio de toda o barulho de trombeta, o barulho de trovão, os raios que saíam do meio do trono, no meio de toda aquela confusão que estava acontecendo ali, aquela barulheira toda, João ouviu alguma coisa, ele ouviu uma voz, e essa voz no meio de toda a turbulência disse para João: sobe aqui, João. João, ele obedeceu aquela voz, e a obediência de João fez com que ele enxergasse algo que até então ele não estava enxergando, mas simplesmente porque João sabia aquele que estava falando com ele. Você consegue entender que quando João estava diante daquela visão, diante daquele fato, porque aquilo aconteceu realmente, não foi somente uma miragem, não foi somente um sonho, João, ele sabia quem estava falando com ele. Por que, igreja? Simplesmente porque João tinha um relacionamento com Jesus. Então, o desenvolvimento de uma vida de relacionamento de João com Jesus, enquanto João esteve aqui, discipulou ele e os demais discípulos, isso gerou nele conhecimento de quem estava falando com ele naquele momento. Relacionamento, ele é isso, ele gera um conhecimento, e o conhecimento nos dá o quê? Nos dá acesso a lugares mais altos.
O que faz você ir além é o conhecimento que você tem daquilo. Você começa a ouvir uma voz, porque o teu relacionamento vai fazer você ouvir aquela voz. Então, quando duas pessoas se encontram, elas são desconhecidas, elas são estranhas, mas de repente o relacionamento vai trazer conhecimento de quem cada uma das pessoas são. E quando eu começo a ouvir muito a voz do Ever, e o Ever a minha voz, e nós começamos a se relacionar, isso vai gerar em nós o quê? Um conhecimento de quem nós somos. Eu me lembro o primeiro dia que eu conheci o Ever, faz alguns anos atrás, e a Dani falava muito dele para mim. Só que o engraçado era que tudo aquilo que a Dani falava para mim me enchia de informação. Me enchia de informação de quem Ever era. Mas aquilo nunca foi o suficiente para realmente eu saber quem ele era. Então as informações que as pessoas te dão diariamente em celebrações, em discipulado, em o que for sobre Jesus são boas. Mas elas não são o suficiente para fazer você realmente ter um relacionamento com Jesus. A não ser que você comece a colocar aquelas palavras em prática e você busque a se aproximar dele. Então chegou um dia que nós fomos para uma celebração em algum lugar, e a Dani falou, o meu amigo, ele quer ir junto, eu quero que você conheça ele. Eu falei, então vamos lá. Eu me lembro que era como se fosse hoje, era meio madrugadinha, cheguei na casa da Dani, aí veio aquele cara fortinho, de óculos e tal, entrou no carro. Daí, tudo certo. Irmão, quando ele entrou no carro, parece que eu senti no meu espírito que rolou uma ligação. Ele vai começar até a chorar já. Ele é meu fiel escudeiro. Aí eu me lembro que naquele momento nós começamos a conversar. Nós passamos 3 horas sem parar de falar. Isa e Dani ficaram em silêncio dentro do carro, porque não teve vez para ninguém. E eu comecei a conversar com ele conversar comigo, e a gente começou a falar do reino de Deus. E o que aconteceu? A partir do momento que eu comecei a ouvir a voz dele, comecei a me aproximar dele, conhecer o coração dele, isso fez com que gerasse em nós relacionamento. E o relacionamento que eu tive com ele fez com que hoje nós conseguíssemos alcançar acessos muito mais altos, tanto eu na vida dele quanto ele na minha. Isso fez a minha vida mudar. Então relacionamentos fazem a tua vida mudar. Você precisa transferir isso para a tua vida espiritual com Jesus, porque João, ele desenvolveu uma vida de relacionamento com Jesus, e de repente aquilo fez com que ele acessasse um lugar. Por quê? Porque mesmo há um tempo, sem estar presencialmente com Jesus, quando ele ouviu a voz do mestre, ele sabia quem estava falando com ele, e por mais que os trovões quisessem trazer medo para ele, por mais que os relâmpagos viessem querer assustar a João, João não se preocupou com nada daquilo, ele só se preocupou com uma coisa: eu conheço a voz que está saindo do meio desses trovões, é Jesus. E ele subiu até onde Jesus estava. Agora olha só, abra comigo aí Atos capítulo 17, Atos dos Apóstolos capítulo 17, e o verso de número 27 diz assim: Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Olha a palavra que o apóstolo Paulo lançou sobre os atenienses. A ideia era, os atenienses sempre buscavam novidade, mas o apóstolo Paulo incentivou eles a conhecer aquele que faz nova todas as coisas. Porque a ideia deles era, eles se reuniam em um lugar para discutir. E a ideia dos atenienses eles sempre estavam atrás de novidade, eles queriam coisas novas, eles sempre queriam saber de alguma novidade. Então a reunião deles era pessoas cheias de conhecimentos, buscando, nós precisamos conhecer algo novo, estamos esperando qual é a próxima nova que vai vir. E muitas vezes nós estamos assim como igreja, esperando algo novo que vai acontecer, querendo saber, nós precisamos conhecer algo novo, porque esse aqui já não vale mais para nós, e a gente está assim como igreja, mas nós se esquecemos que coisas novas são boas, mas melhor do que coisas novas, é o Deus que faz nova todas as coisas. Porque se eu tenho um Deus que faz nova todas as coisas, eu não vou precisar ficar correndo atrás de novidade, porque a minha vida vai ser novidade todos os dias. Aqueles que caminham com Jesus, eles só vivem uma vida de boas novas.
A vida diária deles é uma vida de novidade. Então o apóstolo Paulo trocou a ideia deles. O apóstolo Paulo queria que eles parassem de ficar somente querendo as novidades. E esse culto, será que esse culto vai ser bom? E a galera vem para a celebração por quê? Pensando o que vai acontecer, será que hoje o louvor vai dar aquela destravada e vai pegar? Será que vai ser bom? Será que não vai? Será que vai rolar algum tipo de novidade? E a gente vem para a igreja e sai daqui da mesma maneira que nós entramos, por quê? Porque o louvor não falou comigo, porque a palavra não foi tão legal, porque não estava do jeito que eu queria, eu achei que ia acontecer alguma novidade. Enquanto você está atrás de novidade, existe alguém que tem um Deus que faz nova todas as coisas. Então a partir deste momento nós não precisamos mais estar em um lugar como esse sempre. Nós não dependemos de amuletos e nem de muletas para que as coisas comecem a acontecer na nossa vida. Nós vivemos com Deus diariamente, que faz nova todas as coisas nas nossas vidas. Nós temos uma novidade de vida, a minha família é uma novidade de vida, o meu relacionamento no meu emprego é uma novidade de vida, a minha família quando está comigo é uma novidade de vida, as pessoas que se relacionam comigo são tocadas por algo novo. Por quê? Porque Deus está fazendo nova todas as coisas. Você já parou para pensar, querido, mas o mundo está passando por um transicionamento. Existe um ciclo que se findou e um outro ciclo que já iniciou, e nós estamos participando dele, e a galera está procurando a novidade daquilo que era velho. Nós queremos a novidade daquilo que era velho, nós queremos que a igreja volte como era antes, nós queremos que os cultos voltem como era antes. Existem pessoas que até agora não vêm em um culto como esse, já faz 4 celebrações que nós estamos abertos. Por quê? Porque eles estão esperando a igreja voltar àquilo que ela era antes. Mas a novidade antiga para mim não vale de nada, já passou. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Jesus nos colocou em um novo ambiente, e essa é a igreja da atualidade. Então aproveite ela. Como? Celebre a Jesus com todas as suas forças. Toque Ele enquanto você pode encontrá-lo, enquanto você pode senti-lo. Participe de um momento maravilhoso como esse. Por quê? Porque nós não sabemos o que está preparado para a igreja amanhã. Amanhã nós podemos nem mais se encontrar de novo em um lugar como esse. Como que vai ficar? E o que vai ser? Não importa o que vai ser, porque nós não estamos atrás de novidade. Nós já entendemos que esse é o tempo da igreja, e nós estamos vivendo debaixo do direcionamento de um Deus que já fez nova todas as coisas. Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Eu não sei se você entendeu, querido, mas você faz parte de uma geração que está construindo uma nova igreja. Você faz parte dela. O problema é, enquanto você tiver saudade do velho, você vai continuar se movendo como velho. E a maneira que você se move, como a igreja se movia no passado, ou há 5, 6 meses atrás, não funciona para agora. Você consegue entender isso? A maneira de você colocar lenha no seu altar não é como era o ano passado. A maneira que você discipula pessoas não é como era o ano passado. A maneira que você se relaciona com elas não é da mesma maneira. Mas eu tenho experiências em discipular pessoas, eu tenho experiência em cuidar pessoas. Já parou a pensar que os meses passaram e quem sabe você não está mais nem cuidando de ninguém? Por quê? Porque você está esperando a igreja voltar ao normal. O teu relacionamento com Deus já não é mais o mesmo. Por quê? Porque você está esperando a igreja voltar ao normal. E o que é o normal? É você passar desanimado e você ter uma próxima conferência para que isso te dê uma ativação, e a partir daquilo você sinta algo na tua vida de novo e comece de novo a ter uma vida calorosa com Jesus. E isso não vai acontecer, querido. Os tempos estão mudando, a maneira de nós vivemos a igreja mudou, e nós precisamos se adaptar à maneira que Deus tem colocado para nós hoje. E como nós vamos fazer isso? Sobe aqui. Deus falou para João: João, sobe aqui. E quando João subiu, a Bíblia fala o quê? Vamos ler lá? Ou deixa eu só passar para você rapidão mesmo. A ideia era, Deus começou a mostrar para João algo que estava por vir. Ele disse: eu vou te mostrar aquilo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Ou seja, Deus estava antecipando a visão daquilo que iria acontecer para João. Por quê? Para que quando ele retornasse para a terra, ele conseguisse
se antecipar daquilo que estava acontecendo. Para quê? Para que ele começasse a governar. Aquele que se antecipa, querido, governa. Existem muitas pessoas que já entenderam no início dessa pandemia aquilo que Deus queria. O que aconteceu com essas pessoas? Essas pessoas estão prosperando, triunfando e governando no meio do caos. Mas existem pessoas que ainda estão esperando o bonde passar. Essas pessoas não entenderam, não ouviram, não receberam a visão que Deus tem dado sobre o futuro, para que nesse tempo Ele comece a governar, querido. Esse é um tempo de filhos maduros. Se você ainda não começou a governar, você está vendo o bonde passar, querido. Mas existem pessoas que já entenderam. Então o posicionamento deles, a voz daquele que os chamou para antecipar a visão da igreja para esse tempo, essas pessoas estão triunfando, essas pessoas estão em chamas, essas pessoas estão entendendo, essas pessoas estão crescendo, essas pessoas estão se desenvolvendo, essas pessoas estão se tornando melhores do que ontem, essas pessoas estão se tornando pessoas influentes, essas pessoas estão se transformando em pessoas que outras querem seguir. Aquele que não era empresário está se tornando empresário, querido. Aquele que não era influente está se tornando influente. Aquele que não tocava em pessoas agora está conseguindo tocar. Aquele que não era nada agora está tendo uma voz. O Senhor está espalhando sobre a terra, sabe o que? Uma vocação para a igreja dos nossos dias. E você precisa entender isso. Se até um tempo você só era um eco, hoje o Senhor está querendo começar a fazer você ser uma voz que clama, uma voz que libera um alarido realmente com entendimento. Para quê? Para posicionar as pessoas que estão do teu lado. Quantos aqui estão com medo do tempo que nós estamos vivendo? Ninguém? Glória a Deus por isso. Olha só, uma vida cristã ela tem muito mais sentido quando você sabe quem Deus é. Então o conhecimento que nós temos de Deus vai fazer a nossa vida ter muito mais sentido, vai fazer a gente entender por que nós estamos passando por todas essas coisas. E o maior questionamento do cristão é: por que a igreja está assim? Por que nós estamos passando por isso? O que vai acontecer? Todos esses pontos de interrogação está conectado com a falta do conhecimento de Deus. Nós vemos que o profeta ele diz que a igreja perece pela falta de somente uma coisa, de conhecimento. Conhecimento é aquilo que faz com que um lugar que esteja escuro tenha luz. Então o conhecimento vai fazer com que as trevas se transformem em lugar de luz, com que o caminho escuro se torne em claro, com que aquilo que nós não estamos enxergando, nós venhamos começar a enxergar. Isso é conhecimento. Então a partir do momento que nós começamos a buscar o conhecimento de quem Deus é, a nossa vida cristã, ela começa a ter mais sentido, porque nós não somos levados pelas circunstâncias do sistema mundano. O apóstolo Paulo já diz em Romanos, capítulo de número 12, o verso de número 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então ele está dizendo, não se conforme com esse sistema, não se conforme com a maneira que o mundo está, não olhe dessa maneira, mas você precisa o quê? Influenciá-lo, transformá-lo. Como? Pela renovação da tua mente. E a tua mente só vai ser renovada se você tiver o conhecimento de quem Deus é. Informação de quem Deus é não traz renovação de mente para ninguém, mas conhecimento traz revelação, libertação e destino profético. Então quando nós começamos a ser tocados pelo conhecimento de Deus, a nossa vida começa a mudar. Amém por isso? Vocês estão felizes ainda? Então o que o apóstolo Paulo falou aos atenienses? Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nós. Então os atenienses buscavam novidade,
Você sabe o que é tateando? Alguém sabe o que é tateando? Tateando é uma metáfora usada pelo apóstolo Paulo, que significa mentalmente procurar sinais de uma pessoa ou algo. Ou seja, Deus dá sinais que Ele está perto. A nossa parte é perceber que Ele está perto, mas às vezes nós não conseguimos perceber isso. Já parou para pensar nisso? Então os atenienses, eles não conheciam, então eles não sabiam como Deus estava se movendo. E o X da questão está aí, querido. Quando nós não conhecemos a Deus, nós não sabemos como Ele está se movendo. E a maneira que Deus está se movendo nesse exato momento está deixando muito cristão perdido. Muitas pessoas desesperadas, por quê? Porque achavam que conheciam a Deus. E a maneira que Deus se move hoje está deixando a galera meio assustado. Mas aquele que tem o conhecimento, aquele que entende, mesmo que às vezes ele pense assim, cara, como que eu vou saber o que Deus está fazendo? Aí você faz aquilo que o apóstolo Paulo falou, tateando. Deus faz isso. Ele dá sparks, Ele libera faísca de que Ele está perto. Para quê? Para que você tenha vontade de você o buscar. Para que você tenha fome de querer saber como Ele se move. Para que você tenha fome de querer estar com Ele e ouvir aquilo que Ele tem para você. Só que às vezes nós não percebemos. Quantas pessoas realmente conseguiram chegar aqui hoje e sentir que Ele está aqui? Já parou para pensar? Existem pessoas que ouviram o barulho da bateria, ouviram o solo da guitarra, prestaram atenção na maneira que o Tito estava se debruçando no teclado para solar, mas todos esses barulhos impediram você de tatear e sentir que Ele está aqui. Os barulhos muitas vezes nos distraem da voz, daquilo que realmente está aqui dizendo para você: eu estou aqui. Eu não sei se você está percebendo, mas eu estou aqui. Você está me procurando, você está clamando por mim, você está dizendo que quer me sentir, mas você não está sentindo. Por quê? Porque você está preocupado com todo o caos que está acontecendo ao teu redor, e você não faz o quê? Aquilo que o tatear significa, mentalmente procurar sinais de que Ele está aqui. Ou seja, se desligar de tudo que está acontecendo e mentalmente começar a sincronizar a Jesus e dizer: Ele está aqui. Eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele está no meio desses louvores. Eu sei que Ele está nessa igreja. Eu sei que Ele está nessa canção. Eu sei que Ele está nessa pregação. Eu sei que Ele está aqui. E quem sabe o culto acabe, querido, e você não tateie, e você não busque, e você não faça como você faz no teu secreto, que você liga um sonzinho ali, você fecha os seus olhos, apaga a luz, e não precisa ter nenhuma claridade ali. Por quê? Porque você não precisa ver mentalmente. Você quer tatear alguma coisa que os teus olhos visíveis não podem enxergar, mas você sabe que está ali, e de repente aquela atmosfera muda. Por quê? Porque você quis buscar, a tua fome levou você a buscar, você quis sentir o toque dele. Eu não sei se você quer sentir o toque dele aqui, mas se você quiser sentir, só um pouquinho, para de me olhar, fecha os seus olhos e começa a dizer: Jesus, eu quero te sentir, eu quero te tocar. Eu sei que o Senhor está aqui, e eu não quero somente uma novidade, eu quero um óleo fresco, eu quero um óleo fresco. Eu sei que você está aqui. Eu não quero me preocupar com a canção que vai ser tocada, eu não quero me preocupar com a pregação que vai ser pregada, eu não quero me preocupar com todo o caos que está acontecendo lá fora, eu não quero me preocupar com os barulhos das vozes desanimadoras do meu dia a dia. Eu só quero fazer uma coisa: eu quero entrar em um santíssimo lugar, um lugar onde eu tenho acesso, e que a tua palavra me diz que eu posso acessar confiadamente. Não há nada que diga para eu não entrar, não há nada que me impeça para chegar nesse lugar. Eu posso entrar lá, e eu posso entrar agora. Eu posso acessar agora.
Eu posso ouvir a tua voz dizendo: vem, vem meu filho amado, vem, vem me sentir, vem deixar eu te tocar. Cara, existe um lugar além para você. Existe um lugar além para você. Existe um lugar além. E não se trata desse lugar que você está aqui físico agora. Se trata de um lugar onde Jesus quer te levar. Esse lugar não tem avião, não tem barco, não tem carro que te leve. Esse lugar você só consegue acessar tateando, 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 pedindo para Ele muita fome, pedindo para Ele muita sede, pedindo para Ele sensibilidade, sensibilidade. Amém? Curte um pouquinho esse sonzinho só que o tio está solando aqui. Eu não estou afim que você se quebre aqui, eu só estou afim que você sinta uma brisa que tem te levado para um lugar secreto. Sou teu filho amado, em que acho eu. A ideia dos hebreus quando eles estavam diante do monte, e o Senhor os convidou para vir até o lugar onde ele estava, era só uma: gerar relacionamento entre eles e Deus. Quando o Senhor tirou Israel do Egito, o Senhor queria fazer algo com eles, queria resgatar uma identidade, aquilo que a Jaime com o Jimmy cantaram aqui. Então o que Deus fez? Deus não fez com que um escravo livre libertasse uma multidão de escravos hebreus, porque um escravo livre nunca ia conseguir fazer com que um monte de escravo entendesse a identidade deles. Então Deus fez o seguinte com Moisés: Ele lançou Moisés dentro do palácio de Faraó e fez com que de escravo ele se tornasse uma realeza. A visão de Moisés demorou um dia para ser trocada. Em um dia ele via a pobreza, via a desgraça, via a falência, via escravidão. No outro dia que ele estava no palácio de Faraó, ele viu riqueza, ele viu ouro, ele viu glamour, ele viu realeza. Então a visão dele mudou da noite para o dia. Mas a mentalidade de Moisés não mudou da noite para o dia. Da mesma forma que demorou um dia para mudar a visão dele, demorou 40 anos para que a mentalidade de Moisés fosse mudada de escravo para realeza. Ele precisou ficar 40 anos dentro de um palácio, para que a mente dele fosse mudada e ele entendesse que ele era rei e sacerdote. Para que quando ele saísse, se encontrasse com Deus, e ele voltasse a liberar aquele povo, ele não ia liberar Israel e transformar eles em escravos livres. Não, eles não foram libertos por um escravo livre. Eles foram libertos por Moisés, uma realeza. Alguém que entendia quem ele era em Deus. Isso fez com que Moisés
a mandado de Deus, cheio de Deus, não libertasse um monte de escravo, não libertasse Israel somente da escravidão do Egito, mas restaurasse a identidade que eles tinham de realeza, de reis e de sacerdotes. Nos tempos em que nós estamos passando, Deus quer fazer isso conosco. Ele quer nos levar a um lugar e um nível muito mais alto do que nós estamos vivendo, porque Ele precisa de reis e sacerdotes, para que nesse tempo de caos, nós venhamos governar com propriedade de alguém que está fazendo, não somente por uma liturgia religiosa, ou por uma informação de que ele tem que fazer, mas por filhos maduros, que têm conhecimento da voz que está falando, e eles sabem o que tem que ser feito. Eu quero encerrar falando para você sobre um texto de Apocalipse. Que diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Queridos, só abrem a porta aqueles que conhecem a voz. Se você prestar atenção, o texto de Apocalipse fala que alguém está batendo. Porém ele diz assim: se alguém ouvir a voz, então esse vai abrir a porta, e eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo. A palavra não está dizendo que vai abrir a porta aquele que está ouvindo o toque-toque da porta, o barulho, mas aquele que está ouvindo a voz no meio daquele barulho. A gente só abre a porta para quem nós conhecemos. Alguém aqui abre a porta da casa para quem não conhece, querido? Você abre? Se vem uma voz desconhecida na tua porta e chama lá, você abre? Eu não abro, querido. Eu sou um cara corajoso, mas se eu ouço uma voz que eu não conheço, eu não abro. Eu me lembro um dia que Isa chegou aí em casa e ela mudou a voz dela, e ela queria que eu abrisse a porta, e se dependesse daquele dia, ela estava para fora até hoje, simplesmente porque eu não conhecia a voz. Quem está aí? Quem está aí? E eu não abro, querido, porque eu não conhecia a voz. Só que quando você vem, e com a tua voz normal, que eu conheço, e você chama no meu portão, sabe o que eu vou fazer? Entra! A porta está aberta. Por quê? Porque eu reconheci a tua voz. Então você nunca vai abrir a porta para quem você não conhece. Jesus, ele é muito gentleman, ele é muito cavaleiro. Então o que ele faz? Ele só entra quando alguém abre a porta para ele. Só que no meio de tanto caos, no meio de tanto barulho, no meio de todo trovão, no meio de todo raio, no meio de todo alarido que está acontecendo, como nós lemos em Apocalipse, muitas pessoas estão ouvindo barulho e não estão ouvindo a voz. E isso está impedindo muitas pessoas de abrir a porta para que ele entre. Ele ceie com você e você ceie com ele. Hoje é um tempo. Isso não precisa ser hoje, mas isso é um spark no teu coração, para que você comece a subir em um lugar muito mais alto. Como? Procurando reconhecer relacionamento. Quem tem te chamado para uma intimidade e para um lugar muito mais profundo, como filho maduro de Deus. Amém? Se coloque de pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Coloca a mão no teu coração. Ai, Jesus. Vamos lá, igreja.
Vamos lá. Na real, eu estou entendendo. Na real, eu saí, fui até lá atrás fazer algo antes de eu pegar na ministração. E eu pensei em alguém. E quando eu saí, aquela pessoa estava na minha frente. E eu perguntei para ela alguma coisa. Que dia que é hoje? Um dia de recompensa pública, um dia que Deus vai explodir, um dia que Deus vai liberar um fogo, um avivamento violento para que todos vejam, como no dia de Pentecoste. É um dia de recompensa pública? Ou é um dia de um grande secreto? Eu tive uma resposta: é um dia de um grande secreto. Entenda uma coisa: hoje, Jesus só está te dando uma empurrada. Bem tranquila, com uma brisa muito suave. Hoje Ele não vai vir da maneira que quem sabe você queria que Ele viesse, mas aquele que é maduro reconhece a voz e sabe, mesmo que seja de uma brisa suave, quem está falando. Israel conhecia Deus de uma maneira, no meio dos trovões, no meio da tempestade, ou melhor, conhecia Ele de outra maneira. E quando Ele veio com trovões e relâmpago, eles não quiseram. Simplesmente porque quando Deus vem de uma maneira que nós não conhecemos, nós não desfrutamos daquele ambiente. Nós achamos que não é Deus, nós achamos que Deus não se move assim. Reconheça a voz de Deus nesse tempo. Ouça-o. Quem sabe Jesus quer fazer você se lembrar do teu quarto. Então faz aqui o que você faz lá. Aproveita, querido. Só tá você e Ele. Vamos lá, você não precisa que ninguém toque na tua cabeça hoje. Você não precisa de nenhuma profecia. Você está ouvindo Ele dizer.
Num só lugar estou guardado.